Olá, sexto ano, uma boa tarde para vocês. Hoje é dia 30 de setembro, né? Então vamos encerrando o mês de setembro e nós vamos começar também a encerrar a unidade 6 sobre os materiais, os tipos de materiais, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha do que a gente já viu, para a gente começar então o último tema sobre essa parte, unidade 6, os materiais. Vamos lá. Bom, pessoal, estou aqui então com a página 130, essa página a gente já viu, tá? 130 e 131, né? Introdução sobre os materiais. Ok, depois nós vimos aqui, ó, 132, 133, tema 1, características gerais dos materiais. Nós vimos que a matéria, né? Os materiais, eles têm massa, eles podem ser pesados, né? As massas são medidas em gramas ou quilogramas. Nós vimos que os materiais têm volume, aqui em cima, né? Ó, aqui em cima, os materiais têm volume, ou seja, eles ocupam um lugar no espaço, seja eles sólidos, líquidos ou gasosos. Depois nós vimos aqui na página 135, aqui, ó, tema 2, os estados físicos dos materiais. Nós vimos o que é o estado sólido, o que é o estado líquido, o que é o estado gasoso. Né? Nós vimos que os sólidos têm um formato definido, os líquidos eles ocupam o recipiente onde eles vão ter o formato do recipiente onde eles estão. Os gases também, mesma coisa, só que os gases ocupam todo o volume do recipiente. Tá? Fizemos atividades, eu já respondi essas atividades. Aí nós vimos o tema 3 aqui na página 139, transformação dos materiais. Nós vimos as transformações físicas e as transformações químicas, certo? Aqui as químicas. A página anterior são as transformações físicas. Quando não tem alteração na substância dos materiais, é uma alteração física. Por exemplo, sei lá, quando um material se quebra, ele continua sendo o material que ele era, ele só está quebrado. Né? Isso é uma transformação física. Aí quando a gente tem transformação na substância, tipo ferrugem, o ferro vira óxido de ferro, mudou a substância e você tem uma transformação química. Vimos isso também. E nós vimos as transformações químicas na natureza, físicas e químicas na natureza. Nós vimos aqui, por exemplo, o apodrecimento de uma fruta, né? Ou então a decomposição feita pelos fungos e bactérias. E nós vimos também as transformações físicas e químicas no lixo, né? E todo o ciclo aqui de reciclagem do vidro, por exemplo, né? Nós vimos a formação do chorume e, ok. E agora nós vamos para o último tema, né? Eu acho que é o último tema, deixa eu ver aqui. Tema 4, os materiais de origem natural e os sintéticos. Deixa eu só ver aqui, tema 4. Nós vamos ver hoje o tema 4, isso mesmo, aí vai ser o último. Depois vai ter lá uma hora da leitura, com vários textos para a gente fazer leitura, né? Treinar a nossa leitura. Então vamos terminar agora, vamos lá? Vamos lá então, o último tema, o tema 4. O tema é materiais de origem natural e materiais sintéticos. Qual que é a diferença disso, então? O que é um material natural, o que é um material sintético? Diversos materiais são obtidos na natureza. São exemplos de materiais de origem natural: a areia, que tira da natureza, o petróleo, retirado da natureza, e a madeira, também, um material retirado da natureza. Os materiais de origem natural, eles podem ser utilizados para produzir outros tipos de material. Por exemplo, a madeira você faz cadeira, faz mesa, faz estátua. O petróleo você faz a gasolina, o óleo diesel, o querosene. A areia, por exemplo, se misturada a determinados materiais e aquecida, ela dá origem ao vidro. A areia, derretida com outros materiais, dá origem ao vidro. Um novo material, né? Aí o vidro vira um novo material, de característica bastante diferente da do material que originaram. Ou seja, o vidro não tem nada a ver com a areia, né? Fica bem diferente, mas ele é tirado, ele é produzido a partir da areia. A areia é um material natural. O vidro é um exemplo de material sintético. O vidro é sintético, a areia é natural. Os materiais sintéticos podem ser produzidos de materiais de origem natural ou de outros materiais que já passaram por transformações. Então, o material sintético, ou ele vem de um material natural, ou ele vem de outro material sintético. Por exemplo, quando o vidro é reciclado e vira outro vidro. Ok? Bom, aqui está dizendo assim, ó, os materiais sintéticos são produzidos por técnicas humanas a partir de diferentes matérias-primas, ou seja, de outros materiais. Aqui nós temos aqui, ó, artesanato.
O artesanato é uma forma de produção que utiliza muitas vezes materiais de origem natural, madeira, argila, ferro, né, para a confecção de diferentes peças. Comércio de artesanato do Complexo do Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará, 2017. Essa foto aqui. O que nós temos aqui? Nós temos materiais produzidos pelo homem. Ó. Nós temos vaso feito de argila, nós temos um cesto feito com palha, né? Com palha. Tem aqui uma coisa que eu não sei o que é. São tubos aqui, ó. Tubos parecem que são feitos de palha também. Um outro jarro aqui. Tem uma estátua e tem um enfeite aqui de palha. Aí diz assim: a produção de novos materiais. Vamos ver sobre os materiais sintéticos. Muitos dos materiais sintéticos que conhecemos, como medicamentos e materiais plásticos, são fruto de etapas de pesquisa e desenvolvimento. Você já reparou? Não existe, você não acha plástico na natureza, no solo, nas rochas, né? O plástico ele é produzido a partir dos materiais naturais. Essas etapas incluem escolha das matérias-primas mais adequadas e avaliação das propriedades dos materiais. Então, primeira etapa, né? Você tem que fazer coletar, né, os materiais. Então, aqui, ó, as matérias-primas mais adequadas e avaliação das propriedades desses materiais. Os novos materiais passam, então, por testes antes de serem produzidos em grande quantidade. Então, produz primeiro pouco, né? Produz um pouco, vê se aquilo lá é o que você quer mesmo, aquele material, aquele plástico, aquele vidro, etc. E aí deu certo, né? Foi feito o teste, deu certo e vai ser produzido em escala maior. E aí disponibilizados aos consumidores. Acompanhe na ilustração da página seguinte as principais etapas de pesquisa, desenvolvimento e produção de um novo medicamento. Vamos lá então, vamos ver quais são as etapas. Então vamos lá, aqui ó, eu tenho aqui as etapas do desenvolvimento de um novo medicamento. São 11 etapas. Aqui está um pouquinho difícil de ler, né? Mas se você quiser, você pode acompanhar na página 145. E depois também eu vou deixar o material em anexo ali para você analisar depois com calma, né? E sozinho. Está dizendo assim, ó, principais fases do desenvolvimento de um novo medicamento. Deixa eu pegar a caneta aqui. Diz assim, ó, vamos lá, vamos ver as 11 etapas para desenvolver um medicamento. Vai de quanto, sei lá, um medicamento para baixar a febre, por exemplo. Então, os especialistas definem as propriedades e as características esperadas do novo medicamento. Então, primeira coisa, eles pensam, eu quero um medicamento que baixe a febre, certo? Então, pensou nessa, é isso que ele quer um remédio que abaixe a febre das pessoas. Depois, número 2, com base nessas definições iniciais, os pesquisadores identificam e desenvolvem novos compostos naturais ou sintéticos. Então, vai produzir a substância, ou vai separar a substância que provoca o abaixamento da temperatura, por exemplo, né? Baixa a febre da pessoa. Pode ser um material natural, tirado de uma planta, pode ser um material produzido em laboratório, né? Depois de transformados várias substâncias, produz uma sintética que vai produzir isso, esse efeito, baixar a febre, por exemplo. Esses compostos passam por testes, inclusive em animais. Com base nos resultados, os pesquisadores escolhem o composto mais adequado às propriedades definidas no início. Então, vai estudar as substâncias e vai escolher qual aquela que vai ser a mais adequada para produzir o abaixamento da temperatura, testando inclusive em animais. Aí diz assim, esse será o princípio ativo do medicamento. Então, essa substância que abaixa a temperatura vai ser o princípio ativo do medicamento, a substância principal, tá? Ou seja, é o composto responsável pelo efeito. Depois aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Ó. Número 4. Passar para o meio aqui. Diz assim, ó, um medicamento será formulado misturando o princípio ativo a outros compostos, os quais podem ou não possuir efeito no organismo. Por exemplo, faz conta que esse princípio ativo ele é ruim, ele é amargo. Então eles colocam outras substâncias para deixar o remédio mais doce, né? Ou com um cheiro melhor, ou com uma cor melhor. O medicamento produzido passa por novos testes para que seus efeitos sejam avaliados. Então, testa ele de novo. Depois aqui, vamos para a etapa 5. Uma solicitação para a realização de testes em seres humanos é feita ao governo federal e a um comitê de ética de pesquisa. Então, depois que passou pelos testes em animais, né? E aí testou novamente em laboratório, vamos testar em seres humanos. Tem que pedir autorização primeiro, aí depois aqui etapa 6. Se a solicitação for aprovada, a primeira fase de testes é realizada com um pequeno grupo de voluntários saudáveis. Aí vamos testar em seres humanos.
é o teste de tolerância, para ver se as pessoas não vão ter alergia ou vão passar mal com o remédio, né? Se o remédio vai mesmo fazer o efeito. Aí depois a etapa 7, que na verdade é a segunda fase, né? Aqui na etapa 7, segunda fase de testes. Os testes são realizados em um pequeno grupo de pacientes para que a eficiência e a segurança do medicamento sejam avaliadas. Então, aí de novo, testou em alguns, né, seres voluntários saudáveis, e aí vai para paciente agora, pessoas que têm a doença. Então, no caso, está com febre, né? No caso, eu escolhi febre. Então, vai testar em pessoas com febre para ver se vai ter algum problema. Depois, etapa 8. Os testes de eficiência e segurança do medicamento são realizados por um grupo maior de pacientes. Então, de poucos pacientes, passa para vários pacientes. E aí, deu certo? Passa para a etapa 9. É feita uma solicitação ao governo federal para que o medicamento seja registrado e possa ser produzido para comercialização. Então, pede autorização para o governo, mostrando que passou em todos os testes, né? E ele pode ser produzido e comercializado. Etapa 10. O órgão do governo responsável por analisar essa solicitação pode rejeitá-la ou aprová-la. Então, tem um órgão federal, órgão do governo, que vai autorizar ou não a venda desse medicamento, com base nos resultados comprovados de segurança e eficiência do medicamento. Então, se ele passou por todas as etapas e chegou até aqui, provavelmente ele vai ser aprovado, né? Porque deu tudo certo. Aí, número 11. Se o pedido for aprovado, o medicamento pode ser produzido para comercialização. E aí vira um remédio e vai ser vendido. Isso vale para medicamentos, vale para vacina também, né? E também vale para cosméticos, pomadas, maquiagem também, né? Maquiagem toda é testada antes. Ok? Então essas são 11 etapas para o desenvolvimento de um medicamento. Isso vale para outras coisas que não sejam medicamentos também. Até brinquedos. Os brinquedos eles têm que ser passados por testes, para ver se não vai acontecer um acidente, né? Passa também por uma classificação, porque tem alguns brinquedos que, por exemplo, criancinha de menos de 3 anos não pode brincar, porque tem pecinhas pequenas. Vai ser classificado, né? Vai ser testado, ver se não causa acidente, e aí depois de aprovado ele pode ser comercializado. Então tá aqui, ó. Para a gente finalizar aqui a página 145. Medicamentos indígenas. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Alguns dos medicamentos mais populares do mundo devem muito ao conhecimento indígena sobre a natureza. Esther Jean Langdon, professora de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em saúde indígena, diz que era assim que se aprendia. Eles observavam o que funciona, fazem essa comparação com a natureza, mas testam para saber se dá certo. Então, vou fazer um teste, né? A pessoa, dor de cabeça, vamos tomar um chá daquela planta lá. Se melhorou, aí ele vai tomar outras vezes e outras vezes. Se sempre melhorar, pronto, ele já sabe que aquela planta ali é boa para dor de cabeça. Então foi na base do testa, né? Da testagem. Olhar para a ciência indígena pode ser o caminho mais curto para a produção de novos medicamentos. Quando se parte de um conhecimento tradicional, usualmente encurta-se pela metade o tempo necessário para fabricar um novo remédio. Então, baseado no que os indígenas usam para a sua saúde, a gente pode ir lá pesquisar aquela planta e geralmente os cientistas descobrem que naquela planta realmente tem um princípio ativo, uma substância que faz aquele efeito que os indígenas usam para tratar a sua saúde. Então ele está dizendo aqui, ó, esse médico aqui, o Clayton Coelho, ele está dizendo que quando você parte para o conhecimento tradicional dos povos, né, sobre as plantas, encurta-se o tempo necessário para fabricar um medicamento. Esse médico atua no projeto Xingu, da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Uma pesquisa da Universidade da Paraíba analisou 23 especiarias usadas popularmente como remédios antimicrobianos. Tipo planta que o pessoal usa, chá de não sei o que, chá de carqueja, chá de não sei o que lá. Então eles foram pesquisar esses chás aí para ver se eles realmente tratavam aqui, ó, contra micróbios, né? Infecções, etc. Depois de avaliar os efeitos, 40% das plantas tiveram suas propriedades comprovadas, ou seja, realmente essas plantas fazem aquilo que o pessoal usa lá.
como chá. Isso porque nenhum conhecimento surge do nada, sem qualquer embasamento. Ou seja, se está usando um chá para alguma coisa lá, é porque já foi testado muitas vezes entre as pessoas e aí a possibilidade de ser realmente, de ter realmente um princípio ativo que causa aquela cura, né? Ele realmente pode estar lá, estar presente. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um material muito importante para a produção de materiais sintéticos, que é o petróleo, tá? Do petróleo dá para tirar muitas substâncias, tá? A gente separa o petróleo em várias substâncias, essas substâncias são usadas em muitas coisas, tá? Desde combustível até remédio cosmético. Vamos lá. O petróleo como matéria-prima. O petróleo ele é importante, é um importante recurso natural. Natural porque você tira da natureza. Utilizado na produção de inúmeros materiais do cotidiano. É um material insolúvel em água, ou seja, você não mistura ele na água, como se fosse um óleo. Ele é um óleo bem grosso, né? E de origem fóssil. Fóssil por quê? Porque ele é produzido a partir de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás, principalmente florestas, tá? Florestas e animais marinhos, né? Seres, plantas e animais marinhos que foram morrendo e foram formando uma camada e depois isso foi afundando quilômetros para baixo do solo e aí ao longo de milhões de anos aquilo ali vira petróleo. Então, ó, leva milhões de anos para ser formado. Boa parte do petróleo existente no mundo está armazenada em rochas sedimentares. Então, quando vai procurar petróleo, eles procuram em rochas sedimentares, são aquelas rochas que são formadas por camadas aos poucos, né? E ali geralmente é onde a gente encontra fóssil de animais e também petróleo, principalmente no fundo do mar. O petróleo é uma mistura de diversos componentes. A destilação fracionada, realizada em refinarias, é o processo utilizado para separar parte desses componentes. Então, olha aqui, ó. A destilação fracionada é o processo industrial, né, usado para separar as partes do petróleo. E onde é feito isso? Nas refinarias. Refinaria de petróleo. De modo que eles possam ser destinados à produção de diferentes materiais. Então, você separa os componentes do petróleo e aí cada parte vai ser destinada para produzir ou para ser usado direto ou para produzir outras coisas. Então, olha lá, combustíveis, né, gasolina e o óleo diesel e outros materiais plásticos dá para ser produzido. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui tem uma torre. Isso aqui é chamado de torre de destilação, tá? Aqui, ó, isso aqui tudo é uma torre de destilação. Vamos ver como funciona. Deixa eu ver aqui onde eu vou começar. Ó, aqui embaixo, ó, é colocado o petróleo aqui. Ó, o petróleo ele entra por aqui, pelo tubo, tá? Ele entra por um tubo, deixa eu aumentar aqui. O petróleo entra por um tubo, aí ele é aquecido. Dentro desse tubo, olha lá o fogo aqui, ó, o fogo aquece o petróleo e ele vem aqui para dentro dessa torre, tá? Tá dizendo aqui, ó, na região mais baixa da torre estão os componentes com maior temperatura de ebulição, são os menos voláteis. O que acontece? O que você esquentou o petróleo, aquilo que evapora logo vai subir, tá? Vai subir por aqui, ó, vai subir, ó, vai subindo pela torre, vai parar lá em cima. Aquilo que evapora rapidinho vai subir e vai vir parar aqui em cima, ó, aqui em cima. E aí ele vai descer por aqui, ó. Ou ele vai subir aqui, né, ó, lá. Ou ele sobe por aqui. Gás, ó, por exemplo, mistura de gases utilizada como gás de cozinha. Então aqui por cima você já tira o gás de cozinha, chamado de butano, gás butano. Depois, o que subiu, mas virou líquido aqui, ó, condensou desses locais aqui, são recolhidos para cá. O que a gente tem? Vai ter um líquido bem leve, tá? Um líquido leve. O que a gente vai ter? Nafta, é uma mistura de compostos destinada à fabricação de plásticos e solventes, tá? Então dá para fazer, por exemplo, plásticos leves, né? E alguns solventes. Depois, aqui mais para baixo, o que vai ficar aqui? Um líquido um pouquinho mais pesado, a gasolina, misturada com combustível de automóveis. Então, daqui para baixo vai ficando cada vez mais pesado, tá? O que vai evaporando mais fácil sobe e o material mais leve vai subindo também e vai virando líquido, vai condensando e virando líquido aqui. Depois,
um pouco mais pesado que a gasolina, o querosene, mistura utilizada como combustível em aviões a jato. Inclusive aquele querosene que a gente usa para limpar as coisas, né? Limpar quando termina a obra, lá fica um verniz, passa o querosene para limpar o verniz e tal. Depois, mais para baixo aqui, nós temos o óleo diesel. O óleo diesel é mais pesado. Ele vai ficar aqui mais ou menos do meio para baixo. É uma mistura utilizada como combustível para trator, caminhão e algumas embarcações. Então, o óleo diesel, né? O caminhão geralmente anda com óleo diesel. Depois, mais grosso que o óleo diesel, nós temos aqui os óleos lubrificantes, aquele óleo de colocar no motor, que fica ali no pistão do motor para não estragar o motor, né? Tem que, cada tantos quilômetros, tem que ir na oficina, pedir para trocar o óleo do motor. Não é o óleo diesel, esse aqui é o combustível do carro, né? Esse aqui é o óleo que fica no motor para deixar ele lubrificado, para ele não estragar. Mistura utilizada na fabricação de óleo de motor e graxa. Então a graxa também, ela é bem grossa, né? Já está mais aqui embaixo. E aí mais grosso ainda, óleos combustíveis, mistura utilizada em navios e fornos industriais. Já um óleo bem grosso, utilizado em navio e em fábricas. E por último, aqui embaixo, o mais grosso fica aqui embaixo, ó, sai por um tubo aqui, o asfalto, mistura utilizada na pavimentação de ruas e estradas. Não sei se vocês já viram um caminhão despejando asfalto para fazer uma rua nova, né? Tem o piche. O piche, ele é um óleo preto, né? Eles deixam ele quente ali, tem até um fogo ali atrás do caminhão que fica esquentando ali o caldeirão onde está o piche, para ele poder ficar mole, né? E aí aquele piche mole é despejado junto com pedras, e aí depois endurece, né? E forma o asfalto. Então fica uma ordem assim, ó, o mais leve sobe nessa torre torre de destilação fracionada, o mais leve sobe, então tem um gás lá em cima, e mais aqui embaixo fica o mais grosso, que no caso é o piche, para fazer o asfalto. E aí nós temos então nafta, gasolina, querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes, óleos de combustível, vai ficando cada vez mais grosso. O grosso fica embaixo, o mais leve fica em cima. Tudo bem? Então é assim que é feito numa refinaria de petróleo. Beleza? Aqui só para ler o que está escrito embaixo, ó. Representação esquemática do processo de destilação fracionada do petróleo. Por meio desse processo, os componentes do petróleo podem ser separados em diferentes porções, ou seja, frações, em uma torre de fracionamento. Ok? Então, isso aqui é nas refinarias de petróleo. Vamos para a próxima página. Então, aqui ele vai terminar o texto, né, sobre o petróleo, diz assim, ó. A destilação fracionada ocorre nas torres de fracionamento, aquela que eu mostrei agora, né? Cada fração do petróleo contém diferentes componentes, os quais apresentam temperaturas de ebulição muito próximas. O gás de cozinha e a gasolina, por exemplo, são misturas de substâncias. Seria muito complicado separar todas as substâncias presentes no petróleo. A separação feita nas refinarias já é suficiente para que se obtenha produtos de interesse do ser humano. Então a refinaria ela consegue separar então os materiais que já podem ser utilizados pelo ser humano e alguns materiais depois vão ser separados de novo, né? Que ainda é uma mistura e para produzir outras substâncias. Por exemplo, gasolina. Quando separa a gasolina na torre de fracionamento, essa gasolina ainda é uma mistura. Aqui, ó. A gasolina ainda é uma mistura. E aí pode tirar, por exemplo, a gasolina aditivada ou uma gasolina mais pura, né? A gente fala assim, com uma boa octanagem, é uma gasolina selecionada com uma qualidade mais alta. Aí o pessoal chama de gasolina premium, né? Gasolina extra, e aí ela é mais cara também. Bom, os materiais plásticos. Vamos lá. Na separação dos componentes do petróleo, obtém-se a nafta. Vocês viram ali, né? A nafta é uma das primeiras aqui, ó, que ficam mais altas aqui, ó. A nafta, ela é um produto mais leve. Uma mistura de compostos, que, entre outras aplicações, é destinada à produção de materiais plásticos. Do grego, plásticos significa próprio para ser moldado. Então, ele pode ser moldado, ele ganha uma forma. Os materiais plásticos, que têm entre suas principais características a resistência e a durabilidade, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então, ao seu redor, tudo é plástico.
Então, o notebook tem plástico, o tablet tem plástico, o celular tem plástico, sei lá, na sua casa os materiais têm plástico, às vezes até o que está enfeitando a parede é de plástico, né? Então, plástico está presente para todo lado. Nas embalagens de alimentos, nos produtos de higiene, sei lá, a sua escova de dente é de plástico, o pente é de plástico, não é? Então, nós temos plástico para todo lado. O conhecimento científico e tecnológico sobre as características e as propriedades dos plásticos levou ao desenvolvimento de materiais de grande importância para a sociedade. Entre eles estão as próteses utilizadas na medicina e os materiais hospitalares descartáveis. Seringa de injeção, né? Tubos para soro. Aqui do lado tem um aparelho auditivo, olha só, ele é feito de plástico? Feito de plástico, por fora, né? Claro, lá dentro tem a parte eletrônica, né? Mas ele é feito por fora de plástico. As próteses também, às vezes um braço mecânico, uma perna mecânica tem partes de plástico. Além de peças resistentes ao impacto, usadas em automóveis e eletrodomésticos. Dentro do carro, o painel do carro é feito de plástico, a porta, o lado de dentro da porta é feito de plástico, né? Tem muito plástico para todo lado, eles são resistentes. Depois está aqui, ó, os plásticos biodegradáveis. O que é essa palavra biodegradável? Se por um lado o uso de materiais plásticos trouxe benefícios para a sociedade, por outro, temos o acúmulo de materiais que se degradam lentamente na natureza. O plástico, se ele for jogado no lixo, ele leva muito tempo para se desmanchar, permanecendo por décadas e até mesmo séculos no ambiente. Então ele fica ali acumulado, né, contaminando o ambiente. A durabilidade dos plásticos agrava o problema de descarte de lixo e causa diversos impactos ambientais. Vocês já ouviram falar muitas vezes de plástico nos mares, que as tartarugas engolem o saquinho plástico achando que é água viva, né? Que as tartarugas, vocês sabem, se alimentam de águas vivas. E ela come o plástico achando que é água viva e ela fica entalada com o plástico e morre. Como alternativa aos plásticos produzidos como derivados de petróleo, que não são facilmente degradados, né? Então o plástico que vem do petróleo ele não se desmancha fácil. Estão sendo desenvolvidos os chamados plásticos biodegradáveis, que podem ser decompostos por micro-organismos presentes no ambiente. Então é um tipo de plástico novo que, se ele for jogado no meio ambiente, ele vai se desmanchar por bactérias. Bactérias e fungos vão se alimentar daquele plástico, vão desmanchar ele com mais facilidade. Entre as matérias-primas utilizadas para a pesquisa e o desenvolvimento desses novos produtos estão a cana-de-açúcar, beterraba e a mamona. Então, ou seja, é tirado de plantas substâncias que vão produzir plásticos biodegradáveis. A gente já usa, né? Tem mercados que tem umas sacolinhas, geralmente são sacolinhas meio verdes, e elas vem escrito lá, plástico biodegradável. Aquele plástico, se ele ficar esquecido, por exemplo, no quintal, ou algum tempo jogado num canto, você percebe que ela fica quebradiça, ela vai se quebrando. O plástico vai perdendo aquela plasticidade, né? E vai quebrando e vai esfarelando, tá? Ele desmancha mais fácil na natureza. Então tá aqui, ó, um óleo, uma garrafinha. Esse óleo é obtido das sementes da mamona. A mamona tá aqui, ó. A gente usava muito mamona quando era criança para tirar com estilingue. Vem sendo utilizado, então esse óleo da mamona vem sendo utilizado em pesquisas como matéria-prima para o desenvolvimento de plásticos biodegradáveis. Tá? Então, o óleo da mamona é utilizado para fazer novos plásticos biodegradáveis. Ok? Beleza? Vamos para a próxima página. Ok, pessoal, página 148, nós temos exercícios aqui, tá? Vocês vão fazer aí no caderno de vocês, só responder, tá? Página 148, vou deixar em anexo aqui junto com a atividade. Vocês vão fazer do 1 até o 7, só responde aí no caderno de vocês, tá? E aí vocês podem postar uma foto para mim da tarefa feita. Ok? E assim a gente termina então o tema 4. Essas perguntas aqui têm a ver com o tema 3 e o tema 4, tá? Então, se possível, você volta na atividade anterior, assiste de novo o vídeo sobre o tema 3 e o tema 4 que eu acabei de apresentar. Vocês vão poder responder essas perguntas aqui com facilidade. Tudo bem? É isso, pessoal. Então, a gente termina essa primeira atividade, né, da semana. Daqui a pouco eu vou deixar leitura, como hora da leitura, né? Vocês vão fazer a leitura de alguns textos. E a gente encerra as atividades da semana. E aí, a semana que vem, eu já posso fazer uma avaliação sobre essa unidade inteira, né? Unidade 6 sobre os materiais. Vou fazer já uma avaliação valendo nota. E
Então, capricha aí, ok, pessoal? É isso. Valeu. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.